O que diferencia a ansiedade normal da patológica? Essa é uma pergunta muito interessante porque as manifestações físicas ou mesmo as vivências emocionais da ansiedade patológica, das pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, são as mesmas de todos nós, das pessoas que não têm esse problema. A diferença é quando você começa a ter muito prejuízo funcional, por exemplo, incapacitação, um prejuízo na competição com os outros, porque os outros podem falar em público e você não pode, os outros conseguem viajar, você não consegue. Então, incapacitação ou prejuízo competitivo é uma das formas que a gente vê de prejuízo funcional, mas você tem também as pessoas que não têm prejuízo funcional, mas elas têm um sofrimento excessivo. Então, em resumo, é prejuízo funcional ou sofrimento excessivo. Acho que posso sofrer de transtorno de ansiedade. O que devo fazer? O mais importante é buscar informações. Hoje, você tem um acesso muito grande a informações que vão verificar se realmente o que você está sentindo bate com o que nós chamamos de um transtorno de ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizado, caracterizado por preocupações excessivas, transtorno do pânico, caracterizado por crises súbitas de mal-estar, ou algum tipo de fobia. Caso você tenha sintomas que são característicos e tenha sofrimento ou prejuízo funcional, você precisa buscar tratamento. Como é o tratamento para ansiedade? O tratamento mais usual são drogas muito específicas, alguns tipos de antidepressivos, alguns tipos de anticonvulsivantes, que em doses baixas têm um efeito bastante bom e sempre associado a uma forma muito específica de psicoterapia, que é a terapia comportamental cognitiva voltada para os transtornos de ansiedade. É importante ressaltar que os medicamentos atualmente usados para o tratamento dos transtornos de ansiedade, como algumas classes de antidepressivos e alguns medicamentos anticonvulsivantes, não geram dependência. E os transtornos de ansiedade não curam sozinhos. A tendência normal é a cronificação. Disso é importante o uso de medicamentos específicos que não são diferentes do tratamento de qualquer outra condição médica. Com os remédios e com a psicoterapia, a maioria dos pacientes tem um bom resultado. Uma pessoa com ansiedade tem um risco maior de sofrer de outros transtornos psiquiátricos? Outra pergunta muito importante. Os transtornos de ansiedade são transtornos crônicos. Sem tratamento, eles tendem a evoluir a longo prazo e você começa a ter sequelas desses transtornos. A sequela mais comum é a depressão, que pode ocorrer entre 40% e 60% dos pacientes com transtornos de ansiedade após uma década ou um pouco mais de sofrimento. É importante saber que 4/5 de todos os quadros de depressão evoluem de um transtorno de ansiedade não tratado. Outras sequelas comuns são o abuso de álcool ou abuso de outras substâncias tranquilizantes, como relaxantes musculares ou outros medicamentos tranquilizantes que podem ter efeitos colaterais importantes.